Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hein? O São Paulo Futebol Clube deu um boné no Palmeiras com um jogador que é o novo Endrick, dito por eles próprios, e ainda contratamos um volante, além de um atacante, um volante novo aí no São Paulo Futebol Clube. Coisa top de falar aqui. Zubeldia explica sobre a questão do Cedric, novo lateral direito. Tem também questão do Wendel, Thiago Mendes e mais um monte de coisa pra falar do São Paulo Futebol Clube aqui agora. Vamos juntos então? Vamos lá? Chega desse like aí, possa contar com o likeinho e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço muita questão de ter você por aqui. Fechou? Vamos lá? Então vamos. Ó, o Caleri segue naquele jejum de gols, onde ele não consegue marcar, ele não consegue fazer os gols dele, ele fez um pivô interessante naquele gol do Lucas contra o Santos, mas a escassez de gols, a falta de velocidade, a falta de futebol do Caleri tem chamado sim a atenção do São Paulino, e o que tá pegando mais não é apenas a questão do Caleri em campo. O que está pegando mais é o caso do Rian Francisco estar voando no time do São Paulo e ele ter tido pouquíssimos minutos. Na derrota contra o Santos, o time do São Paulo teve alguns pontos que chamaram muita atenção, como, por exemplo, a falta de minutos com que o Zubeldia deu para o Rian Francisco jogar. O Rian Francisco, um jogador que tinha vindo de uma vitória contra a Portuguesa, na qual ele faz o gol. E aí o cara, do nada, misteriosamente, ele some. Porque no próximo jogo, o Caleri sentiu uma contusão, um encontrão no olho que teve ali do jogador do Santos, e aí o Caleri ele poderia sair. O Zubeldia manda o André Silva aquecer. O André Silva aquece, não entra, mas depois o André Silva entra no decorrer do jogo, e o Rian só entra faltando 2, 3 minutos para acabar a partida, mais os acréscimos. Então sim, o Rian Francisco ele foi preterido pelo técnico Zubeldia, que não cansa de deixar claro que os jovens da base não estão prontos. É poucos minutos pro William Gomes e ele fala, a transição é difícil, é isso mesmo, Matheus Alves nem se fala, até o Mike. Perguntado como lateral direito pra jogar no São Paulo, Mike não. É melhor o Igor Vinícius e colocar esse Ferrarese improvisado como lateral. A verdade verdadeira hoje é que nós temos o Cedric Soares, que não está pronto pra começar ainda, segundo palavras do próprio técnico Luiz Zubeldia, e o Cedric não estando pronto, nós temos hoje o Igor Vinícius maltratando a bola, uma coisa horrorosa, o jogador Igor Vinícius que tem jogado pelo São Paulo, e quando entra pra melhorar o time, é o Ferrarese, cara. E o Ferrarese é um zagueiro, contra o Santos ontem, também horroroso em campo, Igor Vinícius horroroso, Ferrarese horroroso, e o Mike, campeão da Copinha, jogando uma barbaridade de futebol, o cara sequer é lembrado. Não, Mike não tá pronto, não vai, não é. Então assim, o Zubeldia talvez não seja o cara pro São Paulo, principalmente pela equipe de base, né, pra não falar do esquema tático e tal. E quando continua no Rian Francisco, o Rian, diferente do Mike, diferente do Matheus Alves, ele já está pronto e já está salvando o São Paulo. Então o Caleri tem tido uma vida fácil no São Paulo, porque não importa se ele vai bem, faz um pivô, se ele vai mal e não faz nada, se ele não consegue andar em campo mais, e o Rian entra faltando pouquíssimos minutos. Então sim, o Zubeldia hoje ele é um atraso na vida do São Paulo enquanto revelação de jogadores da base. Só não dá pra negar, se você é a favor do Caleri, do Rian, é outro assunto, que o Zubeldia não vai lançar os jovens da base e a diretoria já está vendo isso, já está. Palavras do próprio Belmonte que quando vende o William Gomes eles falam numa falta de oportunidade e falta de minutos que venderam, foi uma venda ok para um jogador que não teria minutos em 2025. Então, qual que é o futuro do São Paulo? Nas mãos do Zubeldia, sabe? E aí o que pega também é que o Oscar ele foi jogar de volante, e isso deu muito o que falar do time do São Paulo, porque o Pablo Maia é retirado do campo, não entra o Bobadilha, não entra o Marcos Antônio, que tinha feito um bom jogo contra a Portuguesa, e aí do nada entra o Oscar de volante. Perde a meia, perde o volante, não tem nada a oferecer mais. E aí o São Paulo, que já tem 500 volantes e coloca o jogador improvisado o Oscar, perde o jogo de goleada, ele foi lá no Palmeiras e contratou o jovem Journey.
Ele é o jovem Journey, que era volante do Palmeiras. Eu acho que é assim que pronuncia o Journey, né? Ele foi contratado, ele foi volante do Palmeiras, o São Paulo contrata ele pra equipe de base pra tentar revelar. E aí você fala, mas peraí, Gilbão, precisa de volante? E eu te digo, é claro que não. É óbvio que não. A menos que o Journey seja o próximo Fernando Redondo, Clarence Seedorf, não adianta nada você colocar. O Ibali vinha bem. Está emprestado para Inter de Limeira, não sei se já voltou. O Negruti vem bem e o Hugo também. Então contrata-se mais volantes. É o time no mundo que talvez é o que mais contrate volante. Agora, o Thiago Mendes também é um jogador que tem ali um avanço, tá? O Thiago Mendes do São Paulo avança com ele e deve anunciá-lo nos próximos dias. Redes sociais de novo, mulher do Thiago Mendes dando indiretinhas e coisa e tal. A mesma coisa que aconteceu com o Oscar, o Thiago Mendes ele já deve fechar com o São Paulo muito em breve, viu? Então o São Paulo que ontem coloca o Oscar de segundo volante, vai colocar o Thiago Mendes muito em breve. O que pega é, o Thiago Mendes vão contratar ainda o Marcos Antônio, eles ainda vão ficar com o Lisieiro, Luan, o Bobadilha, vai vender, Pablo Maia, o que vai acontecer? É um time que fala em dívidas, fala em escassez de dinheiro e do nada é Thiago Mendes que vem junto com o Marcos Antônio e acho que para compor elenco no time de hoje, a considerar Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas, não tem espaço pro Thiago Mendes. Acho ótimo vir, desde que o Pablo Maia seja vendido. Se o Pablo Maia não for vendido, não sei dizer o que eu penso. Vai pôr o Alisson no banco? Porque o Thiago Mendes não pode ficar no banco. Vai colocar o Alisson no banco? Beleza, acho que é normal. Agora, é justo colocar o Alisson no banco do São Paulo hoje? Acredito que não. E continuando no Rian Francisco, só para deixar claro, não sou só eu, muita gente tem falado que é um dos melhores jogadores do mundo na posição, tá? Então quando fala que tem o melhor do mundo na posição, falei até sobre isso no vídeo, teve muita gente rebatendo, concordando e tal. Claro que eu não tô comparando ele com o Haaland. É óbvio que eu não tô comparando ele com, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Eu digo que na equipe de base, futuro, é um dos caras que mais faz gol e sim, pode ser um dos melhores jogadores do mundo muito em breve, principalmente se ele for embora do São Paulo e não pegar esse Zubeldia na frente, tiver um técnico que gosta de jogadores aí que, como Vini Júnior, como Neymar, Messi, quando surgiu, caras que põem jogador jovem, que joga tudo igual Abel Ferreira, que colocou o Estevão e ganhou, aí não ganhou, mas quase ganha um brasileiro, joga pra frente, sabe? É fundamental. Quando o cara da base é melhor, ele pode jogar. O Zubeldia não interpreta dessa maneira e tudo bem, né? Agora, o que acontece? Isso aqui é notícia, tá? Nós tivemos o Caio Paulista, que o Palmeiras levou, nos deu o chapéu, certo? Tomamos um boné. Claro, o Caio Paulista estava no mercado, ele não era jogador do São Paulo ainda. O São Paulo teria que contratá-lo, comprá-lo do Fluminense. O São Paulo não comprou. O Palmeiras foi lá e comprou o Caio Paulista. Agora, tem um jovem chamado Samuel Luca, que o São Paulo contrata ele. É um jovem, bem jovem, para a equipe de base. Tem vídeos dele rolando por aí na internet, que o rapazinho, o jovenzinho, ele é considerado o novo Endrick, e falam muito sobre isso. Ele é considerado o novo Endrick. E o Palmeiras, segundo notícia do blog do São Paulo, do Zanqueta, o jovem aí, o Luca, ele estava sendo totalmente sondado e estava nos planos do Palmeiras, e o Palmeiras, nesses planos, chamava ele de novo Endrick. O São Paulo foi lá, mandou um representante acompanhá-lo em loco, acompanhá-lo presencialmente. Ele acompanhou, falou com a família do rapaz e trouxe o menino pro São Paulo. Contratou o que seria o novo Endrick. E isso é irônico, né? Porque o São Paulo... Ah, Juba, mas é da hora trazer o novo Endrick. Eu concordo. Só que o São Paulo tinha o próprio Endrick. Não é que ele tinha o novo Endrick. O Endrick do Palmeiras e Real Madrid, ele era do São Paulo. E o São Paulo, gerindo mal suas categorias de base, permite perder o Endrick, e o Palmeiras, sem ter nada a ver com a nossa perda, ele foi lá e contratou. Aí o São Paulo ficou sem o Endrick e lançou o Rian Francisco, que o técnico insiste em não utilizar nos jogos. Ele, tudo bem que é muito recente, é muito prematuro, mas as palavras do técnico levam a entender que não vai ser utilizado ao longo do ano. Então nós temos uma joia já lapidada, que já virou realidade e que não pode jogar muitos minutos porque o técnico tem lá suas ressalvas. Então o São Paulo vai lá e contrata o novo Endrick, que é o Samuel Luca, para a equipe de base. É torcer agora
para dar certo essa gestão, essa transição, né? Nós temos que, ao invés de contratar um cara igual o André Silva e pagar 22 milhões de reais, por que não lançasse o Rian Francisco para ter mais espaço, pelo menos como reserva? Eu acho que seria fundamental. E o São Paulo segue, hein? O São Paulo agora, ele vai anunciar nessa semana aqui, é quase impossível que não aconteça nessa semana, o anúncio oficial do jogador Wendel, lateral esquerdo, que vem do Porto. O São Paulo, depois de mandar o William Gomes e o Moreira pro Porto, um a preço de nada, muito abaixo do mercado, que é o William Gomes, e o Porto emprestado. Eu não canso de dizer isso. O São Paulo emprestou um jogador para um time europeu que vem aqui e compra. Então, o time do Porto poderia vir aqui comprar o Moreira. Tudo bem, vendeu, paciência. Mas o São Paulo pegou um comprador, um que vem aqui sempre comprar, e mandou de graça, emprestado. Ao invés do Porto emprestar um jogador pra gente, que é um time europeu, moeda europeia e tal, nós emprestamos pro Porto. E ficamos sem o Moreira, com o Igor Vinícius e o Ferrarese, que não se encaixa no trabalho técnico do Luiz Ubaldia. Não se encaixa nos padrões táticos. E aí, tudo bem. Agora o Wendel vai chegar. E a diretoria do São Paulo, que eu achei que fez certo em trazer Enzo Dias e também o Wendel, agora, o que nós temos? O Enzo Dias jogando bem pelo São Paulo, jogando bem mesmo, não está nada mal. E o Wendel vai chegar e deve tirar a posição do Enzo Dias. Gente, em termos de elenco, beleza, Enzo Dias e o Wendel maravilhoso, mas quem que vai sair agora do time principal? Acredito que será o Enzo Dias. E quando pensa em termos de elenco também, o Zubeldia tem que dar uma melhoradinha, porque assim como o Arboleda piorou depois que o Zubeldia chegou, assim como o Caleri piorou depois que o Zubeldia chegou, assim como o Luciano, o Lucas Moura no passado, o Pablo Maia Alisson não, mas todos, o Wellington, Igor Vinícius e Rafinha, todos foram piorando, até o goleiro Rafael, todos pioraram. Nestor, Galopo, Michel Araújo, todo mundo piorou depois que o Zubeldia chegou. E agora, quem piorou bastante é o Ferreirinha, né? O Ferreirinha piorou muito. E o Eric, lá, o ponta direita, eu já estou ficando até um pouco cansado dele, porque é muito chute pro alto, né não? Então o Eric também vai cansando um pouco e deixando um pouco sem esperança. O elenco do São Paulo, na minha opinião, ele é fortíssimo, mas para ele ser fortíssimo nós precisamos do Eric e do Ferreirinha jogando bola, do André Silva jogando bola. Enquanto os caras não se encontram, a chegada do Wendel, a chegada do Cédric Soares, os caras sendo colocados pra jogar com o time inteiro piorando, não adianta nada. Zubeldia tem a obrigação, o dever imediato de fazer o time principal voltar a jogar bola, fazer aquilo que aconteceu contra o Corinthians, que nós ganhamos e bem, não parecer uma obra do acaso quando nós jogamos um jogo tão ruim como foi contra o Santos. E também os caras que entram têm que estar não à altura do Oscar, do Lucas, eu concordo que não, mas precisam jogar um pouco mais de futebol, que está faltando e muito. É ou não é? Eu acho que está faltando muito e o Zubeldia tem que melhorar. Ou Rua, o que você acha? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!